Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Tirando a saudade, né? Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias, que vocês estejam se cuidando, ficando em casa, usando máscara. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não queremos perder nada para esse vírus, hein? Se cuidem, tá bem? Ó, então vamos lá. Firme e forte, em pé sem cair, deitado sem dormir. Ó, hoje nós temos matéria nova, matéria legal, não tem conta, é uma matéria teórica, tranquila da gente aprender, tá? Nós vamos aprender as propriedades coligativas das soluções, ok? Então, agora nós vamos comparar uma substância pura com uma solução. Então, solução é quando a gente tem soluto e solvente, a gente sabe disso. Substância pura é substância pura, tá? Então, existem 4 propriedades das soluções, que são tonoscopia, que tem a ver com a pressão de vapor do líquido, ebulioscopia, que tem a ver com o ponto de ebulição, crioscopia, que tem a ver com o ponto de congelamento, e osmometria, que tem a ver com a osmose. Então, olha só, essa semana nós vamos ter 4 semanas, e em cada semana a gente vai estudar uma propriedade. Então, vai ser super tranquilo, tá? Mas prestem bastante atenção. Então, a primeira propriedade que a gente vai falar, ela está relacionada com a pressão de vapor do líquido. Aí você vai me perguntar assim, Patrícia, muito estranho esse nome. Por quê? Afinal de contas, é vapor ou é líquido? Pressão de vapor do líquido? O que é isso? Então, olha só. É quando você tem... O esquema é o seguinte. No princípio, você tem um recipiente. Dentro desse recipiente, você tem só um líquido. Tipo, vamos pôr água pura lá dentro. Aí a gente tampou. Então, a princípio, só tem líquido ali dentro. Com o passar do tempo, a gente sabe que esse líquido vai evaporando. Então, ele vai evaporando, a evaporação vai acontecendo aqui, ó. E vão se formando gases, vapores desse líquido aqui dentro. Certo? Vapor d'água. Chega num ponto que a quantidade de vapor fica grande e a operação inversa começa a acontecer. O inverso da evaporação é quem? É a condensação. Então, você vai ter quantidades iguais evaporando e condensando. Nesse momento, a gente diz que atingiu-se um equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque ele não é uma parada na reação. Não, a reação continua ativamente, mas evaporando e condensando quantidades iguais. Então, nesse momento, introduz-se aqui um aparelhinho e mede a pressão no interior desse recipiente. Essa pressão medida no instante em que ocorre o equilíbrio entre evaporação e condensação é o que nós chamamos pressão de vapor do líquido. Entenderam? E para que serve isso tudo, Patrícia? Você não precisa decorar nada disso. Eu estou te explicando de onde veio tudo. Mas o que você precisa saber é o seguinte. Essa pressão de vapor, ela mede a volatilidade do líquido. O que é volatilidade? O que é ser volátil? Ser volátil é evaporar rápido. Então, se eu virar para você e falar assim, ó, eu quero que você coloque em ordem crescente de pressão de vapor, acetona, água e álcool. Você fala assim, peraí, ordem crescente. Como é que é isso? É do menor para o maior. Beleza. Quem tem menor pressão, quem tem maior pressão. Nós sabemos o quê? Que quando tem o líquido aqui, ele vai evaporando. Quanto mais vapor se formar lá dentro, se a quantidade de vapor for alta, na hora que você medir essa pressão, o valor vai ser um valor alto.
Então, quanto mais rápido o líquido evapora, quanto mais volátil ele é, mais vapor vai se formar e, consequentemente, maior vai ser a pressão. Então, se eu estou comparando álcool, água e acetona, fala para mim, qual dos três evapora mais rápido? As meninas sabem que quando a gente usa acetona, você está fazendo a unha, se você deixar a acetona aberta, enquanto você está fazendo a sua unha, quando você terminar de fazer a sua unha, você só tem meio litro de acetona, não é? A acetona é extremamente volátil. Então, quer dizer, ela vai evaporar rápido, vai formar muito vapor e a pressão dela vai ser alta. Então, ela é a última. Nós não estamos colocando em ordem crescente? Então, ela é a maior de todas. E menor que a acetona, quem é? O álcool. O álcool também é volátil, evapora rápido. E o menos volátil de todos é quem? É a água, que tem um ponto de ebulição alto. A gente falou muito nisso. Então, em ordem crescente ficaria água, álcool e acetona. Por quê? Porque à medida que vai ficando mais volátil, maior é a pressão de vapor, tá? Só que até aqui a gente falou de líquidos puros. Estamos falando de água pura, de acetona pura e de álcool puro. E se a gente tiver uma solução? Por exemplo, tenho água pura, beleza. Fiz isso aqui, medi a pressão, tirei o valor. Tá. Agora eu peguei a mesma quantidade de água, mas eu peguei uma colher de açúcar, coloquei lá dentro e mexi. O que acontece? A presença desse açúcar aqui faz o quê? Quem faz café aí sabe. Quando a gente faz café, você tá lá, né? Aí você botou água pura, a água ferve. Aí você vai lá e joga o açúcar. Quando você joga o açúcar, o que acontece? Para de ferver. Não para? Para de ferver uns instantezinhos e depois começa a ferver de novo. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o ponto de ebulição da água pura é 1. O ponto de ebulição da água com açúcar é maior. Então, precisa de quê? Precisa da temperatura subir um pouco mais para atingir o ponto de ebulição da água com açúcar para começar a ferver de novo. Então, quer dizer que passar para o estado de vapor água pura é mais fácil do que eu passar para o estado de vapor água com açúcar, não é? Então, quando eu coloco água com açúcar aqui, o que acontece com a evaporação? Ela diminui, ela fica mais lenta. Se vai ter menos vapor aqui dentro, consequentemente, na hora que eu medir a minha pressão vai o quê? Diminuir. Então, quer dizer, gente, que a solução, quando eu tiver soluto na jogada, ela sempre vai ter o quê? A pressão de vapor menor do que a pressão de vapor do líquido puro. Porque quando você acrescenta o soluto, esse soluto dificulta a evaporação, vai formar menos vapor, consequentemente a pressão de vapor da solução vai diminuir, tá? E essa pressão de vapor, ela diminui proporcionalmente à quantidade de soluto que você coloca. Se você colocar uma colher de açúcar, ela vai diminuir, por exemplo, 5 pontos. Se você colocar 2 colheres de açúcar, ela vai diminuir 10 pontos. Por quê? Porque o que causa esse abaixamento da pressão de vapor é a quantidade de partículas dissolvidas. Então, quanto mais partículas dissolvidas você tiver na solução, mais vai abaixar a pressão de vapor dela. Então, esse efeito é que chama-se tonoscopia. Então, a tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor ocasionado pelo acréscimo de um soluto não volátil,
não volátil ao líquido puro. Então, olha só. Se eu te der um copo aqui, escuta só. Esse copo aqui tem água pura. Eu vou te falar assim, ó. No nível do mar, eu medi aqui a pressão de vapor, foi 760 milímetros de mercúrio. Certo? Tá. Num outro copo, eu coloquei água e açúcar. A gente sabe que o açúcar faz ligações covalentes. O açúcar, a fórmula dele é C12H22O11. É um monte de carbono, um ligado no outro, fazendo cadeia carbônica, fazendo ligação covalente. Então, eu vou te falar que a concentração dessa solução é 0,5 mol por litro. Então, na minha cabeça, eu já sei. Se aqui está puro e aqui tem um soluto, essa pressão de vapor tem que diminuir, certo? Aí eu vou lá com o aparelhinho, medir, eu vi que a pressão de vapor foi para 700 milímetros de mercúrio. Beleza, já era de se esperar. Aí eu viro para você na prova e falo assim, ó, só que agora eu tenho um copo, de novo, com água e açúcar. Só que a concentração desse açúcar agora é 1 mol por litro. Aqui era meio, olha, aqui é 1 mol por litro. Essa concentração aqui não é o dobro dessa? Então, eu tenho o dobro de partículas dissolvidas. Quer dizer que, daqui para cá, houve uma diminuição de 60 pontos, certo? Diminuiu 60. Como eu tenho o dobro de partículas, daqui para cá vai diminuir quanto? O dobro. Então, ao invés de diminuir 60, vai diminuir 120. Então, na hora de você medir a pressão de vapor aqui, você vai ver que ela vai para 640. Porque daqui para cá tem o dobro de partículas do que daqui para cá. Comparando, tá? Agora, você está vendo que aqui eu usei o açúcar, que é um soluto molecular que a gente fala, que faz ligações covalentes. E se eu usar um soluto iônico, que faz ligação iônica, tipo sal de cozinha? Ó, nesse copinho aqui eu vou colocar água mais sal. O sal, você sabe que é o NaCl. 1 mol por litro. Aí você vai falar assim, Patrícia, como que eu vou saber se é iônico ou se é molecular? Lembra do ano passado? Nós estudamos ligação iônica e ligação covalente. Na ligação iônica, você vai lembrar, é um metal que liga com um ametal. Então, você bateu o olho na fórmula da substância. Olha, se o primeiro elemento é um metal. Se o primeiro elemento da fórmula for um metal, a ligação é iônica. Se não for, a ligação é covalente. Quando a ligação é iônica, o que acontece? O NaCl, ele quebra, gente. Quando a gente coloca ele na água, ele vira Na+, Cl-. Então, ó, você tem 1, 1 e 1. Se a concentração desse daqui é 1 mol por litro, a concentração desse daqui também é 1 mol por litro e a concentração desse daqui também é 1 mol por litro. Então, na verdade, depois que você dissolveu o sal na água, quantos mols de partículas você vai ter dissolvidos? 2, olha. É só você pensar assim, ó, NaCl é iônico? É. Tem um Na, tem um Cl. Então, eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar pelo número de íons que eles vão formar. Então, é um Na e um Cl, 2 íons. Então, aqui é como se fosse 2 mol por litro, porque, na verdade, são 2 mol por litro de partículas. Então, você vai pensar, ó, se daqui para cá diminuiu 60 e era meio, 2 é 4 vezes mais. Então, 60 vezes 4, 240. Então, vai diminuir 240 para cá, ó. Então, a minha pressão de vapor, 240, vai dar 520 milímetros de mercúrio. Parece que é difícil, mas não é, ó. Vou fazer um outro exemplo. Vamos colocar agora, ó, água mais AlCl3, 0,5 mol por litro.
Olha a situação. Aí você vai olhar, o primeiro elemento, quem é? O Al. O Al é metal, então é iônico. Você tem que quebrar um Al e 3 Cl. Quantos íons que eu tenho? 4. Então, eu vou ter que pegar esse meio aqui e multiplicar por 4, que vai dar quanto? 2. Vai ser exatamente o mesmo valor dali, olha. Então, ó, a pressão de vapor vai ser 520, igual de lá. Ok? Então, vocês vão ver que os exercícios de hoje eles vão falar exatamente isso. A primeira dica, colocou o soluto, a pressão de vapor vai diminuir. Por quê? Porque a evaporação fica mais difícil. Olha se o soluto é covalente ou é iônico. Procura o primeiro elemento da fórmula. Se for metal, é iônico. Se não for, é covalente, só vale por aquilo mesmo. Aí você vai fazer a conta. Se for iônico, você quebra, vê quantos íons se formam e qual é o valor que vai abaixar da pressão de vapor. Tá bem? Vamos fazer as atividades agora. Firme e forte. E qualquer dúvida, eu estou às ordens de vocês. Tá bom? Beijo grande. Bons estudos para todos. Fiquem com Deus.